Glória a Deus. Gente, vocês estão felizes de estar aqui hoje? Amém. Estou muito feliz de estar aqui hoje. E quero começar agradecendo ao pastor Nonato, pastora Jesus, por nos receberem aqui, mais uma vez, em casa. Eu tive doente com Covid no mês de outubro. Foi um tempo muito difícil. Eu sei que muitas pessoas dessa cidade oraram por mim, dessa igreja. Se você orou por mim, muito obrigado. Deus ouviu suas orações. Amém? Irmãos, todas as vezes que eu venho para a Imperatriz, é um tempo muito bom, é o tempo de rever a família, os amigos. E quando a gente passa um tempo fora da cidade, que a gente volta, parece que a gente percebe algumas coisas no espírito. E essa é uma cidade que eu amo muito. Foi aqui que eu conheci Jesus, foi aqui que eu me casei, foi aqui que eu fui ordenado pastor, foi aqui que eu realmente me tornei a pessoa que eu sou em Deus. E ontem eu tive lá na Chácara da Vitória, que é um lugar muito importante na minha jornada, e quando a gente entrou ali naquela estrada do Bananal, que aquele chão vermelho apareceu, foi impressionante a alegria que todo mundo da minha família no carro começou a sentir, principalmente a minha filha especial, que é a Laila. Ela começou a sorrir muito, ela começou a gritar, sabe, do jeito dela, porque ela, desde o primeiro aninho de idade, ela faz aquele trajeto indo para as escolas Abapai. E a gente não tinha planos de nem mesmo encontrar com o pastor Nonato ontem lá. A gente foi para curtir um pouco, para ter um tempo ali em família, e o Senhor, de uma forma muito sobrenatural, fez todas as coisas acontecerem em pouco tempo de conversa. A gente entendeu que a escola precisa voltar para a Imperatriz do Maranhão. E a gente está muito feliz mesmo, porque eu vejo que existem muitas promessas que já se cumpriram sobre a Imperatriz, mas muitas delas ainda estão por nascer, e a gente quer participar disso junto com vocês, amém? Então, aqueça o seu espírito. Eu tenho certeza que 2021 vai ser um ano fantástico, tá? Esse ano de 2020 foi um ano muito difícil. Eu perdi amigos, perdi parentes, né? Fiquei na porta da UTI por causa do Covid, mas nunca teve um ano em que eu conheci mais a Deus. Alguém compartilha disso? Sabe, o sentimento que eu tenho é que o Senhor, Ele permitiu que muitas coisas acontecessem. Nós perdemos a igreja no sentido de templo, mas nós ganhamos o conceito igreja no sentido de família. Irmãos, um pastor ficar em casa no domingo de manhã, pensa num presente eu poder estar em casa no domingo de manhã com a minha família. Tinha anos e anos que eu não sabia o que era isso. O domingo é um dia de estar na igreja, no templo, e o Senhor nos trouxe de volta para um lugar onde a família passou a ser a coisa mais importante. Esse conceito voltou muito forte. Eu não sei se isso testifica no seu espírito, mas é o que eu vejo que aconteceu no meu ano 2020. E para essa mensagem de hoje, eu quero muito que você abra o seu coração, porque eu quero falar sobre o conhecimento de Deus. Quero falar sobre uma adoração verdadeira para um Deus verdadeiro. Irmãos, nós estamos num tempo onde nós temos muitas informações sobre tudo. Você abre as redes sociais, você abre o YouTube, você tem um bombardeio de muitas informações. Agora mesmo são milhares e milhares de igrejas ao redor do Brasil e do mundo transmitindo o seu culto online. E nós temos muita informação boa, mas nós também temos muitas informações perigosas. Nós estamos vivendo num tempo, muitos pastores têm compartilhado comigo: olha, Daniel, eu prego no domingo, mas na segunda-feira as ovelhas estão sendo discipuladas pelas redes sociais. Eu estou trazendo uma mensagem que Deus me deu para os meus jovens, para os meus adolescentes, para os adultos, para as crianças, mas de alguma maneira parece que as mensagens das pessoas que são mais influentes nas redes sociais acabam discipulando muito mais as pessoas do que a mensagem do púlpito. E a gente precisa ficar muito ligado nisso, porque nós podemos sim conhecer muito a Deus através das redes sociais,
Você precisa escolher muito bem as pessoas que você segue, você precisa ser uma pessoa muito inteligente nas suas escolhas. Nós não estamos num tempo mais de ouvir todas as coisas e simplesmente aceitar aquilo como a verdade. A gente precisa questionar sim algumas coisas, porque, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias. E a Bíblia diz que nos últimos dias se levantaria um falso ensino, né? E que pessoas seriam levadas por doutrinas de demônios. E essas doutrinas de demônios não eram coisas desagradáveis de ouvir, mas coisas que você ouve e você acha bonito, você acha interessante, mexe com a sua alma, mexe com o seu coração, te agrada. Então, essa é uma mensagem de alerta para que você invista mais tempo em 2021 conhecendo o seu Deus. Quantos querem conhecer a Deus? Amém? Olha a oração que Jesus fez em João 17, versículo 1. Jesus está orando ao Pai, um pouquinho antes da cruz, isso aqui. E ele diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, e disse: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que me deste. Versículo 3: E esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem enviaste. João 3,16 mostra o plano maravilhoso de Deus, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E Jesus aqui, ele está definindo o que é essa vida eterna. A gente tem aquele conceito que a salvação é andar com Jesus, morrer e ir para o céu. Mas Jesus, ele está ampliando esse conceito do que é a salvação. É muito mais do que um passaporte para você entrar na vida eterna no céu, né? Mas é um passaporte que te dá o direito de se tornar um sacerdote. Fala comigo bem alto: sacerdote. O que é um sacerdote? Alguém que oferece sacrifícios a Deus. Você toma o direito de se tornar um sacerdote. Apocalipse 5 fala sobre isso. E você agora, sim, vai para o céu. Mas o que Jesus conquistou na cruz é muito mais do que isso, porque Ele está definindo que a eternidade é conhecê-lo. Se eu pudesse parafrasear João 3,16, a gente poderia dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que aquele que nele quer possa então conhecê-lo, viver uma vida para conhecê-lo. Essa é a vida eterna. Agora, se eu sigo a Jesus, e se eu não tenho fome, se eu não tenho sede para conhecê-lo mais, eu tenho um problema. Porque eu posso não estar na vida eterna, eu posso não estar vivendo a vida eterna que Jesus definiu. E hoje, irmãos, no Brasil inteiro a gente tem um grande problema, que são evangélicos culturais. O que é isso? São pessoas que gostam da igreja, são pessoas que gostam do evangelho, são pessoas que já se acostumaram com a religião evangélica, mas que não se aprofundaram no conhecimento de Deus. E a gente precisa muito quebrar essa estatística, a gente precisa muito sair de um lugar onde nós achamos que conhecemos a Deus e a gente passa a conhecer a Deus de verdade. Amém? Quantos querem conhecer mais Deus em 2021? Eu quero. Eu tenho vivido algo pessoalmente na minha vida, que desde os meus 18 anos de idade, eu tenho saído de Imperatriz e voltado, sempre na busca de conhecer a Deus, sempre indo a outras cidades, outros países, conhecendo a Deus. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me apaixono por Deus, e mais percebo que não conheço. Mas eu percebo que não dá para a gente parar, não tem um lugar onde você se senta e diz: pronto, conheci tudo sobre Deus. Não. Talvez você conheceu alguma coisa sobre a igreja evangélica, mas sobre Deus não existe um ponto final. É por isso que nós vamos passar a vida eterna inteira contemplando a face de Deus, porque não tem jeito de conhecer a Deus e ponto final, em pouco tempo, não tem como.
E se eu não conheço a Deus, irmãos, eu tenho um grande problema, porque eu posso ser destruído. Olha o que Oséias 4, versículo 6 diz. O profeta Oséias, um homem que se casou com uma prostituta, por ordem de Deus, um homem que, através do seu casamento com aquela mulher, que era uma prostituta, mostrava profeticamente como Deus via o relacionamento de Israel com ele. E Oséias está dizendo assim, Oséias 4:6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei vocês e os seus filhos. Quantos sacerdotes nós temos aqui mesmo? Deus está dizendo, eu não quero te rejeitar. Os sacerdotes são rejeitados por Deus quando eles não vivem uma vida para conhecer o Senhor. Essa palavra conhecer, no original, ela está escrito iada. Iada é uma palavra meia forte, porque é a mesma palavra que a Bíblia usa quando o homem conheceu a sua esposa na Bíblia. É um ato sexual, é um ato de intimidade profunda mesmo, é muita intimidade. E o que Deus está falando é, eu quero ter iada com você. Lógico que Deus não está falando sobre sexo, mas Deus está usando essa linguagem para que você entenda. O tipo de intimidade que eu quero ter com você é a intimidade que um marido tem com a sua esposa, que um pai tem com seus filhos. É uma intimidade que você, num olhar, você conhece, né? Numa piscada de olho você sabe, e a minha esposa, que é uma mulher muito expressiva, meu amigo, eu conheço cada mínimo detalhe ali, pelo menos estou vivendo para conhecer. O homem, né, ele conhece Deus numa eternidade, eu acho que a mulher também. Porque cada ano que se passa você conhece um pouquinho mais, né? E aí você fica às vezes numa sinuca de bico, porque a mulher está de cara fechada, e você, que foi, mas você não sabe o que você fez? A gente nunca sabe, né? E a gente tem que ficar ali conhecendo cada vez mais o que Deus, se humilhando. E a pessoa fica descobrindo o que foi que eu fiz, né? O cara começa a briga de manhã, de noite, ele ainda não sabe o que foi que ele fez. Mas vamos lá. Existe, gente, um caminho para a gente conhecer a Deus. Oséias, ele sabia que o caminho para a restauração de Israel era conhecer a Deus. Em Oséias 4:6 ele diz, o povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas em Oséias 6, olha o que ele está dizendo, Oséias 6, versículo 3, ele diz, vamos conhecer o Senhor, vamos nos esforçar para conhecê-lo. Dá uma cutucadinha a alguém assim, com o seu cotovelo, diga assim, se esforça esse ano para conhecer a Deus. Faz alguma coisa diferente, sai da tua rotina, joga a preguiça fora, assiste menos séries no Netflix, para de assinar algumas coisas que você assina, sabe? Joga um pouco mais o entretenimento para o lado e te esforça de alguma maneira para buscar a Deus, para conhecer a Deus. E ele diz assim, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Irmãos, a coisa mais linda de nós podermos conhecer a Deus é porque Deus ama se revelar para nós. Oséias está dizendo, vamos lá, igreja, vamos esforçar, vamos levantar desse lugar de comodismo, vamos buscar a Deus, vamos ler mais, vamos estudar mais, vamos nos aproximar mais dele, e com certeza, assim como nasce o sol pela manhã, Deus vai resplandecer a sua face para nós. O Senhor quer resplandecer a sua face sobre nós, Igreja de Imperatriz, nesse ano. Mas nós precisamos nos esforçar, nós precisamos mudar alguma coisa na nossa rotina. Mas Ele está prometendo, Ele virá, como a chuva vem no inverno, como as chuvas da primavera regam a terra, assim o Senhor virá sobre o seu povo. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, isso aqui é o alicerce para aquilo que eu quero falar com você hoje. Porque quando você não conhece a Deus, você pode estar oferecendo para Deus uma adoração falsa. E mesmo que você tenha boas motivações, você pode, ao invés de estar honrando a Deus, você pode estar construindo um bezerro de ouro.
Isso é muito perigoso. Então, eu quero convidar você hoje para sair de um lugar, de um sacerdote Arão, e se tornar um sacerdote Moisés. Eu vou mostrar para vocês alguma característica desses dois sacerdotes, dessas duas pessoas que serviam a Deus e serviam o povo. E eu quero te convidar a deixar de ser um Arão para se tornar um sacerdote Moisés. Amém? Abra sua Bíblia em Êxodo 32, versículo 1. Êxodo 32, versículo 1. Olha só. O povo, ao ver que Moisés demorava ao descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse homem Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Respondeu então Arão: tirem seus brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos, das suas filhas e tragam até a mim. E todos tiraram seus brincos de ouro e levaram até Arão. E ele recebeu e fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria. E deu-lhe a forma de um grande bezerro. Então disseram: eis aí o seu Deus, ó Israel, que te tirou do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. E na manhã seguinte ofereceram holocaustos, sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer, para beber, levantou-se para se alegrar e caíram na farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o povo que você tirou do Egito já se corrompeu. Muito depressa se desviaram daquilo que eu lhe ordenei, e fizeram um ídolo em forma de um bezerro, estão se curvando diante dele, oferecendo sacrifícios e dizendo: eis aí Israel, o seu Deus que te tirou do Egito. Disse o Senhor a Moisés: tenho visto que o povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua, depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, porque se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito, com grande poder e forte mão? Porque diriam os egípcios: foi com essa intenção maligna que Deus os libertou, para matá-los, eliminá-los da face da terra. Arrepende-te agora do fogo da tua ira, tem piedade, e não tragas mal sobre o teu povo. Lembra-te, Senhor, de Abraão, de Isaque e de Israel, os quais juraste por ti mesmo: farei que os seus descendentes sejam numerosos como as estrelas dos céus, e lhes darei toda a terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. Então o Senhor se arrependeu do mal que estava ameaçando trazer sobre o povo. Meu amigo, isso aqui foi só o começo do problema. Moisés teve outras conversas com Deus, porque Deus ficou tão ferido com aquela atitude do povo, que Deus realmente ofereceu mais uma vez para Moisés essa mesma proposta: deixa eu levantar você, deixa eu fazer com você um novo povo, sabe? Depois Deus disse para Moisés: Moisés, é o seguinte, eu vou abençoar você, mas eu vou enviar um anjo, e esse anjo vai abençoar essa grande nação, vai estar contigo. E Moisés teve que lutar para que a presença de Deus estivesse com ele, e não apenas o anjo. Moisés disse: eu não vou sair desse lugar se você não vier comigo. Eu não quero o anjo, eu quero você, Senhor. É a sua presença que eu quero. Tamanha foi essa ofensa a Deus. Só, irmãos, que a gente tem aqui, nesse capítulo de Êxodo 32, vários elementos de um culto que Deus gosta de receber. É ou não é verdade? Esse culto aqui teve oferta, sim ou não? E foi uma oferta boa. As pessoas sacrificaram o ouro das suas mulheres, dos seus filhos e das suas filhas. Não foi qualquer oferta, gente. Aquela oferta lá tinha valor sentimental. Era uma oferta que eram presentes que o pai tinha dado para o seu filho, tinha dado para a sua filha, e aquele povo, com o coração espontâneo, foi entregar isso a Deus, entre aspas. Eles achavam que estavam fazendo a coisa certa.
Segundo elemento que nós temos aqui de um culto genuíno, é que esse povo estava se prostrando em adoração diante daquele bezerro. Deus diz para Moisés: olha, eles estão lá adorando, eles estão se prostrando. A palavra aqui, gente, é adoração mesmo. Então o povo estava lá, tinha gente emocionada chorando, tinha gente emocionada sorrindo, se prostrando e dizendo: muito obrigado, bezerrão, porque você me trouxe para cá. Terceiro elemento que teve aqui de um bom culto que Deus aceita, teve festa, gente. Teve celebração, como nós fizemos aqui hoje. As crianças dançando, as meninas levantando as bandeiras, a guitarra com muito drive, e todo mundo feliz e batendo palmas. As pessoas estavam literalmente achando que estavam agradando a Deus com aquela atitude. Várias coisas que se pareciam com um culto, várias coisas que fizeram Arão olhar para aquela festa e disse: rapaz, eu vou edificar um altar. O povo se alegrou muito. Eu acho que eu acertei, eu acho que era isso mesmo. Moisés está lá naquele monte, já tem 40 dias. Eu acho que ele morreu, Deus levou ele naquela nuvem lá de fogo. E eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Eu estou feliz, eu acho que eu acertei. Sabe o que é isso, gente? Um sacerdote Arão é alguém que se move muito mais pela necessidade das pessoas do que pelos comandos de Deus. E a gente precisa tomar muito cuidado nesse próximo ano, para não sermos esse tipo de sacerdote. Porque quando a necessidade aparece, né, você deseja ser criativo, você deseja agradar as pessoas, isso se aplica não apenas ao ministério pastoral, mas independente da função que você desempenha no ministério ou na sua profissão, você nunca pode substituir a adoração que Deus te pede para você fazer por algo que veio na sua cabeça, que você acha bonito, inteligente, legal, agradável. Aquilo agradou muito as pessoas. Aquilo fez o maior sucesso. Aquela grande ideia de Arão fez o maior sucesso entre as pessoas. Só que o Deus verdadeiro estava indignado. Ele estava a ponto de consumir aquele povo com fogo por causa daquela atitude. Irmãos, o Arão, ele representa uma pessoa que ele viu milagres. Ele conhece a Deus parcialmente. O Arão, ele era um porta-voz de Moisés. Ele era o cara que Deus escolheu para colocar do lado de Moisés, porque Moisés não sabia falar muito bem. Dizem que ele era gago, ele tinha algum problema na dicção dele. E o Arão era o porta-voz. Deus falava com Moisés, Moisés falava para Arão, e Arão falava com aquelas grandes autoridades, com o faraó, e dizia: deixa o meu povo ir. A voz que o faraó estava escutando era a voz de Arão. Arão viu os sinais, os prodígios e maravilhas, tudo o que Deus disse para Moisés queria acontecer. Arão viu com seus próprios olhos. Arão viveu com seus próprios olhos. Daniel, então por que esse homem errou tão feio? Irmãos, eu quero dizer para você que não adianta você conhecer a Deus por tabela. A intimidade que Deus quer ter com você não é um conhecimento que você olha e diz: poxa, olha o que Deus fez na vida da pastora Jesus, que coisa linda. Olha o que Deus fez na vida do pastor Nonato. Olha o que Deus fez na vida do pastor Daniel. Olha o que Deus fez na vida daquele homem de Deus que eu vejo na internet. Olha o que Deus fez através do fulano, do beltrano, do ciclano. Deus está dizendo: esse ano eu quero fazer através de você. Eu quero que você tenha suas próprias experiências comigo. Irmãos, é muito bom ser o Arão. É muito bom ser o copiloto, mas Deus está dizendo para a gente agora, nesse primeiro domingo de 2021, dizendo: eu quero que você saia do lugar de copiloto, que você deixe de observar o que eu faço na vida de outros, e eu quero que você comece a viver algo especial comigo. Quero que você viva algo especial comigo. Sabe, gente, uma outra coisa que a gente pode ver no Arão, é que ele é o sacerdote que tem uma boa intenção. Ele estava com medo. Ele diz depois para Moisés: Moisés, você sabe que esse povo é um povo obstinado. Se eu não tivesse feito o que eles me pediram, eles teriam me matado.
sabe? Então ele enxergava as coisas ainda com um olhar muito terreno, com um olhar muito carnal. Sabe por quê? Porque ele estava na terra, lidando com as pessoas o tempo todo. Mas quem estava lá em cima da montanha, 40 dias com o Senhor, era Moisés. A diferença é muito grande, irmão. A diferença é muito grande de alguém que está no pé da montanha para alguém que está contemplando a glória de Deus no alto da montanha. E o que o Senhor quer fazer com a gente hoje é falar assim: sobe aqui, porque eu quero te mostrar coisas novas, coisas grandes que você ainda não conhece. Existem promessas na palavra de Deus dizendo: me clama, eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que ainda não conheces. Mas eu preciso ter fome, eu preciso ter sede. E se você se sente sem fome e sem sede por Deus, a solução está aqui hoje. A presença do Espírito Santo está aqui nesse lugar. E eu tenho certeza que se você abrir a sua boca e falar: Senhor, eu estou me vendo como um Arão, o Espírito Santo vai incendiar o seu coração, para que você possa viver um ano diferente. Moisés era alguém que estava ouvindo e vendo a Deus presencialmente, contemplando a face de Deus. Arão, por sua vez, era apenas um porta-voz. Por muitas vezes, irmãos, eu fui um porta-voz. Por muitas vezes eu preguei coisas que eu ouvi pessoas pregando, mas eu sabia que não era algo que o Espírito Santo tinha gerado no meu coração. Por muitos anos eu caminhei com um homem chamado Ricardo Robortella. Foi um tempo muito especial na minha vida. Morei lá em Belo Horizonte com ele, morei na casa dele, foi um tempo muito bom, né? Mas era algo diferente que acontecia, porque eu era alguém que ficava no segundo lugar. A responsabilidade da pregação, da conferência, da escola, era do Ricardo. Então eu ficava naquele sentimento de: eu não preciso orar como o Ricardo ora, afinal de contas, ele que é homem de Deus. Não, eu não preciso ser um cara íntegro e santo como o Ricardo é. Deixa ele parece que Deus escolheu ele. Deixa eu ficar aqui escondido, irmãos, até o dia que o Senhor arrancou de mim essas muletas espirituais. Em 2010, quando a gente decidiu fazer a escola aqui em Imperatriz, o Ricardo veio aqui, ele disse assim: Daniel, Deus arrancou tuas muletas. Agora você vai precisar entender o que é ser um Moisés. Por muito tempo você ficou ali, ó, como um Arão, observando, aprendendo, observando, aprendendo. Chegou a sua hora, cara. Irmãos, e aí, o nível de responsabilidade aumentou. E o nível de busca por Deus aumentou, o nível de busca por integridade, por santidade teve que aumentar, porque alguma coisa me fez compreender: agora eu preciso buscar a Deus. Irmãos, uma das coisas que servem de incentivo para você conhecer a Deus como você nunca conheceu antes, é que nós estamos vivendo os últimos dias. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês: essa pandemia é um sinal que nós estamos pertinho da volta de Jesus. E a Bíblia diz que antes que Jesus volte, as coisas vão apertar muito, muitas coisas vão dificultar para nós. Algumas pessoas acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação, outras pessoas acreditam que a igreja passa por uma parte, outras pessoas acreditam que a igreja passa por ela inteira. Mas em todas essas versões de escatologia aí, a Bíblia diz que a igreja será uma igreja que vencerá no meio das trevas. Ela vai brilhar como ela nunca brilhou. Quanto mais ficar difícil, mais ela vai resplandecer a glória de Deus. Quanto mais perseguição vier, mais ela crescerá para a honra e glória do Senhor Jesus. Qual vai ser o ponto de diferença, irmãos? É o ponto que você conhece ou não conhece a Deus. A Bíblia diz que vão se levantar falsos profetas. E esses homens vão ter uma palavra tão doce, uma palavra tão profunda, que muitos dos escolhidos de Deus serão enganados. O que é que não vai fazer com que você seja enganado? O quanto você conhece a Deus, meu irmão. Deus está dizendo para você: eu te dei tempo para você ficar em casa, não era para ver série, era para me conhecer mais. Eu te dei tempo para você ficar em casa, não era para entretenimento, era para conhecimento. Irmãos, o site chamado
Hotmart foi o que mais cresceu, talvez, nesse ano que se passou. É um site, uma plataforma de cursos, e as pessoas nunca se dedicaram tanto a buscar conhecimento, mas muitas delas se reinventaram atrás de conhecimento para adquirir uma nova fonte de renda. Eu acho que você também, assim como eu, não aguenta mais abrir o Instagram e tá alguém falando assim: quer ficar rico? Arrasta para cima. Quer fazer não sei o quê? Arrasta para cima, né? Todo mundo parece que tem a ideia que vai mudar a sua vida, né? Esses dias eu vi um pedreiro batendo uma laje, o baldão dele cheio de massa, ele dizendo assim: ei, vagabundo, tu está em casa, tu quer ganhar dinheiro, arrasta para cima. Começou a arrastar o balde para cima. Tu larga de procurar curso para ganhar dinheiro fácil, rapaz. Mas, gente, e as pessoas estão indo. Eu conheci uma pessoa que ela disse: Daniel, esse ano eu gastei quase 20 mil reais só em bons cursos, com os bons coaches, porque eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um cara mais descolado, eu quero governar melhor a minha empresa, eu quero crescer. E a pergunta no meu coração era: será que esse homem gastou pelo menos 1.500 reais, 10% disso conhecendo a palavra? Será que ele se dedicou a conhecer a Bíblia? Será que ele se dedicou a entender o que é o coração de Deus? Irmãos, Arão viu os sinais, mas os milagres, as bênçãos, os prodígios e as maravilhas, escute isso que eu vou te falar, não são suficientes para você conhecer a Deus. Daniel, mas como assim? Uma pessoa que viu tudo que viu não conhece a Deus, irmãos. Você vê o povo de Israel, eles viram o mar se abrindo e logo depois eles estavam pecando. Eles viram as roupas deles crescendo. Acho que é o sonho de todo homem, né? Que a roupa da mulher cresça, cada década vai crescendo a roupa dos filhos para deixar de gastar tanto no shopping. Mas foi um milagre lá do deserto só. Podia mudar também, né, a roupa sozinha, ia ser top. Mas logo depois eles pecavam. Por que eles viam tantos milagres e pecavam? Viam tantos milagres e pecavam, reclamavam, murmuravam. Por quê? Porque faltava a lei. A palavra de Deus é o único lugar onde você consegue literalmente conhecer o caráter de Deus. Moisés estava no alto da montanha recebendo os mandamentos. Moisés estava começando a receber de Deus o download lá da nuvem, né? Dizem que Moisés foi o primeiro homem que acessou a nuvem com um tablet. Foi ele que inaugurou esse negócio. E ele começou a receber aquelas informações. O povo estava se corrompendo lá embaixo por falta de conhecimento de Deus. Eles não tinham o que ler sobre Deus, irmãos. Eles estavam há 400 anos aprisionados como escravos. Imagina só, no Brasil, para a glória de Deus, esse ano não tem festa de carnaval. E no nome de Jesus nunca mais vai voltar. Vamos profetizar. Agora imagina se daqui 400 anos, o seu tataraneto conversando com alguém, e eles estão dizendo: rapaz, há 400 anos atrás tinha um ritmo chamado samba. Sabe, as mulheres dançavam na rua, seminuas. Será que se alguém sabe cantar e dançar um samba, iria ser raro esse tipo de informação? Porque se passaram 8 gerações, né, praticamente, sem que aquele ritmo fosse tocado, sem que aquela festa fosse, que aquela festa acontecesse. Agora imagina, eles tinham uma informação que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó daria para eles uma grande terra, e eles tinham uma informação que 400 anos atrás um homem chamado José foi um grande líder no Egito, mas eles foram escravizados, irmãos, e por 400 anos não havia um profeta no meio deles, não haviam registros, um lugar onde eles pudessem ler e o espírito deles pudessem receber a informação. É por isso que existia adoração, mas a adoração era falsa. A adoração ofendia a Deus. E Moisés então desce com a lei, e Deus começa a dar para Moisés os mandamentos, e Deus começa a dar para Moisés as ordens do culto, e dizer como aquele povo deveria oferecer sacrifícios. Deus deu para eles não apenas uma lei espiritual, mas uma lei moral, uma lei que falava como eles deveriam se relacionar uns com os outros. Quem está entendendo o que eu estou falando?
Oséias está dizendo: vocês rejeitaram a lei, a palavra de Deus, vocês deveriam observar a palavra de Deus e responder conforme a palavra de Deus, e é por isso que Deus está rejeitando vocês. Quantos aqui querem ser verdadeiros adoradores? Deus está te chamando para mergulhar na palavra, irmão. Irmãos, eu sou músico desde que eu me entendo por gente. Comecei tocando na Igreja Batista Memorial. Depois de muitos anos, ministrava louvor aqui. E a música sempre me fascinou, sempre foi uma coisa muito especial. Eu faço música como uma árvore da fruta, é fácil. Eu não faço força para fazer música. A música só vem. E o mercado da música mudou muito. Antes você tinha que gravar um disco e divulgar aquele disco, e tentar vender aquele disco, e sair por aí vendendo aquele disco. Era assim que se fazia recursos com a música. Hoje não. Hoje você precisa ficar lançando um single cada mês, e você precisa ficar promovendo aquilo na internet. Se você não lança música, você vai ficando no esquecimento, porque a coisa vai muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido. E eu, que me considero da geração anterior, dessa que está bombando nas redes sociais, muitas vezes perco o timing. A forma certa de comunicar, de lançar as músicas, é um desafio. E há 2 anos atrás eu coloquei no meu coração: cara, eu vou investir na minha música. Deus me deu uma mensagem: deixa eu investir na música, deixa eu fazer isso. E o Senhor falou assim: mas eu tenho algo diferente para você. Eu disse: Senhor, mas eu sou músico. Ele: sim, eu sei que você é músico, mas que tal ser um músico profundo cada vez mais na palavra? Eu disse: Senhor, mas tem muitos anos que eu... Olha eu conversando com Deus. Tem muitos anos que eu conheço a Bíblia. Ele falou: pois é, mas... E a teologia? Não, a teologia vai estragar minha fé. A letra mata. Para que eu vou ler esse tipo de coisa? Para que eu vou ler filosofia? Para que eu vou estudar? Para que isso? Para que aquilo? Irmãos, Deus disse assim: pisa no freio e te joga 2 anos nesse curso teológico. Foi a melhor decisão que eu tomei, irmãos, na minha vida, na década passada. Eu e minha esposa, por 2 anos e meio, nos dedicamos a voltar a um estilo de ler, de fazer trabalho, de apresentar trabalho lá na frente da turma, e de descobrir coisas que antes eu achava que era dispensável, e eu me arrependi tanto. Eu disse: Deus, por que eu perdi tanto tempo? Sabe o que eu descobri, irmãos? O Espírito Santo é um fogo no meu coração. Quanto mais da palavra de Deus eu jogo nele, é como se eu estivesse aumentando a quantidade de lenha nesse fogo. E esse fogo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e vai amadurecendo, e a gente vai saindo de um lugar onde você precisa sentir para adorar. Se eu sinto, logo eu adoro. Se eu choro, logo eu adoro. Se alguém canta uma música que eu gosto, logo eu levanto minhas mãos. Não, irmãos, Deus quer te transferir desse lugar. Deus quer trazer você para um lugar onde a palavra de Deus te basta, onde o conhecimento de Deus é a tua maior fonte, a tua maior alegria. Quando você fica no secreto, abre a sua Bíblia e você começa a comer e se alimentar dessa palavra, e a coisa vai se tornando doce como mel nos seus lábios, como Davi falava. Quantos querem isso? Daniel, dá para sentir isso? Irmão, dá. Você vai começar a ler a Bíblia, muitas vezes você não vai entender nada, você vai achar um negócio chato, mas continue orando, continue batendo na porta. É por isso que Oséias diz: prossiga em conhecer. Vai chegar uma hora que o seu maior prazer vai ser estar com a palavra de Deus. E é nesse lugar que você começa a oferecer a Deus uma adoração que agrada o coração dele. Deus está dizendo para você hoje: talvez você edificou alguns bezerros de ouro e chamou de Deus, porque você achava que estava certo. Irmãos, mas Deus não quer apenas sua boa intenção. Deus quer que você o conheça em profundidade. O que os anjos estão cantando no céu agora mesmo? Qual é o som que Deus está ouvindo lá agora no céu? Santo. Por que os anjos estão cantando santo?
Porque eles cantam aquilo que eles veem. Eles olham para o trono de Deus, e aquela revelação de Deus é tão grande, é tão maravilhosa, que tudo que eles podem cantar é santo. Eu vejo e eu canto, eu vejo e eu canto. Sabe por que foi que Arão edificou um bezerro? Porque o que ele via no Egito era um Deus no formato de lobo, era um Deus no formato de um pássaro. O que ele via no Egito era um Deus no formato de sol, era uma deusa no formato de uma lua. Então, quando ele teve a oportunidade de adorar aquele Deus que ele não conhecia tão profundamente, o que saiu dele foi o que mais se parecia com o Deus que ele conhecia. Ele disse: deixa eu fazer um animal grande, um animal que seja mais poderoso que um lobo, deixa eu fazer um animal que seja mais forte do que uma águia. Que animal é esse? Talvez seja um bezerro, né? Talvez seja alguém que nos dê leite, alguém que nos dê força. Deixa eu colocar para fora o que eu acho que Deus é. E ele colocou o nome daquele bezerro de Elohim, que é um dos nomes de Deus. Ele disse: esse é o Senhor. Gente, isso feriu demais o coração de Deus. Isso foi muito forte. Como então ensinar um povo que era escravo a adorar? A palavra de Deus precisava nascer. A palavra de Deus precisava ser o guia. A palavra de Deus precisava ser o alimento, o mantimento. Irmãos, quem conhece a Deus não precisa sentir coisas boas para adorar. Mas muitos homens de Deus, na palavra de Deus, respondem a Deus com a sua adoração nos piores momentos da sua vida. A adoração, você não entrega adoração a Deus apenas quando as coisas estão boas. Na verdade, é o louvor que faz isso muitas vezes. Você se lembra das coisas que Deus faz para você, e você louva a Deus, você celebra a Deus pelas bênçãos que você recebeu. Agora, a adoração é diferente, gente. Você não adora porque você quer adorar, ou porque você se sente bem. Você adora porque Deus é digno de adoração. Independente se sua vida está mil maravilhas ou se está horrível, Deus é digno de adoração. Deixa eu te dar um exemplo. Jó, em apenas 8 horas, ele recebeu as piores notícias que um homem pode receber. Um dos seus servos chegou e disse: todo o teu rebanho foi roubado. Enquanto ele ainda falava, chegou o outro e falou: todos os teus empregados morreram. Enquanto ele ainda falava, o outro disse: mais uma parte dos teus rebanhos, morreu tudo. Tua fazenda foi toda destruída. Enquanto ele ainda falava, chegou o homem e disse: os teus filhos estavam reunidos para uma festa, para um banquete. E veio um grande tornado e destraçou tudo. Todos os teus filhos e tuas filhas e os amigos que estavam com ele, todos eles morreram. Sabe o que foi que Jó fez? Ele raspou sua cabeça, se vestiu de pano de saco, se ajoelhou na presença de Deus e começou a adorar, dizendo: o Senhor Deus deu e o Senhor Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. Pai da fé, Abraão, Deus disse para ele: pega o teu filho, a quem tu amas, o teu único filho, sobe naquela montanha que eu vou te mostrar, e ali você entrega a ele como sacrifício. Abraão responde a Deus, sabe como? Nós vamos subir aquela montanha, meu filho, nós vamos adorar a Deus, e nós voltaremos juntos. Deus pediu a ele a coisa que ele mais amava. Sabe o que foi que ele fez? Ele adorou. O apóstolo Paulo passava por uma cidade e tinha uma menina endemoniada. Ele se compadeceu daquela menina endemoniada, expulsou o espírito de adivinhação que estava naquela mulher. Por causa disso ele foi espancado, foi humilhado, rasgaram a roupa dele, deixaram ele nu na frente de todo mundo. Ele foi injustiçado porque ele era cidadão romano, ele não podia ter sofrido do jeito que ele sofreu. Mas ainda assim ele foi humilhado da pior maneira que uma pessoa podia ser humilhada naquela época. Foi levado para uma prisão. O esgoto da cidade passava por dentro daquela prisão que Paulo estava. Irmão, não tinha uma boa música,
não tinha um time de louvor lá, não tinha um culto especial preparado para o apóstolo Paulo, mas por volta da meia-noite, a Bíblia diz que Paulo e Silas cantavam hinos de louvor a Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Eu te falei sobre esses três homens. Esses três homens não precisam que o ambiente esteja favorável para que eles adorem. Eles simplesmente adoram porque Deus é digno de adoração. Esses homens não precisam de algo externo para motivar eles. Daniel, onde que eu chego nesse conhecimento? Os sinais, as maravilhas vão te mostrar muito disso, mas a palavra de Deus é a maior fonte e a única fonte para que você conheça Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando nessa noite, irmãos? Meu desejo hoje é gerar assim uma santa indignação no teu espírito. Se eu te perguntasse quantos bons livros você leu em 2020, mas se eu te perguntasse quantas 1000 fotos você curtiu no Instagram, se eu te perguntasse, você conseguiu ler a Bíblia por inteiro em 2020? Mas se eu te perguntasse quantos vídeos de bobagem você recebeu no WhatsApp, ficou sorrindo com seus amigos? Irmãos, é errado receber os vídeos, dependendo do vídeo mas alegra o dia da gente, muitas vezes. Aquelas figurinhas do WhatsApp alegram meu dia de vez em quando. Mas sabe o que eu percebi? Eu percebi que se eu não tirasse meu celular do criado mudo do meu lado, ele era a primeira coisa que eu fazia de manhã. Desperta, você já vai só com o olho, né? Vendo as mensagens, já vai na rede social. Precisamos fazer um voto lá em casa. O celular fica distante, a gente não acessa ele, só se for para ler a Bíblia ou ouvir alguma música. Na hora do almoço, quem tiver com o celular tem que jogar o celular, lógico, numa altura boa para o meninozinho não pegar e derrubar, mas para a gente ter tempo em família, para a gente poder conversar. Nós somos a geração com maior acesso à informação que já existiu. Um homem estava falando alguma coisa sobre que uma criança de 9 a 10 anos de idade, ela tem mais informação hoje do que o imperador lá do Império Romano, que era o cara talvez mais culto, né, há milhares de anos atrás. Sabe o que a gente faz com toda essa informação que a gente tem? A gente tenta preencher o nosso dia com entretenimento. Mas o Senhor está dizendo para você, use a velocidade da sua internet para conhecer mais sobre mim. Use a tecnologia para se aprofundar no conhecimento de Deus. Irmãos, Deus começou a tirar o Egito da mente do povo. Deus conseguiu tirar o povo de dentro do Egito, mas o processo de tirar a mentalidade do Egito da mente do povo durou muito mais. Deus precisou de mais de 40 anos, ensinando aquele povo no meio do deserto, preparando eles. Sabe qual foi um dos principais motivos para que Deus não deixasse aquele povo entrar na terra prometida tão rápido? Eles podiam ter entrado em 4 dias de caminhada. Por que levou 40 anos? Não foi só por causa da murmuração, gente. Deus estava desintoxicando o seu povo. Deus estava tirando deles uma cultura demoníaca e implantando dentro deles a cultura do reino de Deus. Se o povo entrasse em Canaã, que era a terra onde existia muitos e muitos outros falsos deuses, se o povo entrasse lá sem conhecer a Deus, eles se corromperiam muito fácil. Eles abandonariam a sua fé e se prostrariam diante de outros deuses muito fácil. Muitos de nós achamos, irmãos, que a idolatria é só o que a gente vê na igreja católica. Muitas vezes nós achamos que a idolatria é só alguém que tem um santo em casa e acende uma vela e faz prece para aquela estátua.
Mas Deus está dizendo, irmãos, que idolatria não é apenas isso. Muitas vezes, até a boa intenção pode se tornar algo idólatra. O rei Saul, ele foi tentar agradar a Deus, oferecendo sacrifícios a Deus. Irmãos, porque ele fez do jeito errado. Deus destituiu ele do seu trono. E Deus disse: Saul, dessa vez eu não queria o sacrifício, eu queria a obediência. Obedecer vale muito mais do que o sacrificar. O meu convite para você esse ano é que você faça que 2020 seja o ano que você foi mais profundo no conhecimento do Senhor. Quando 2022 chegar, você vai dizer: esse ano eu conheci Jesus. Esse ano eu descobri mais coisas sobre Deus. Esse ano eu rompi os limites. Esse ano eu busquei informação. Esse ano eu me debrucei sobre a palavra. Esse ano eu busquei a Deus muito mais do que eu buscava antes. Para encerrar, irmãos, eu comecei a contar o convite que Deus me fez para entrar naquele curso de teologia. Sabe o que eu comecei a perceber, irmãos? Muitas das músicas que nós cantamos tem heresia no meio, tem falsas doutrinas, tem coisas erradas que a gente canta sobre Deus, mas é porque é bonito e a melodia é legal, a gente acha que é de Deus. E tem muitas músicas que a gente chama de música gospel, que está muito longe de ser uma música voltada para a palavra de Deus. E o Senhor disse: Daniel, sabe por que eu quero que você estude? Porque eu quero que você passe a compor muito mais a partir da minha palavra. Que você ensine outros músicos a comporem a partir da minha palavra. Sabe por que isso, irmãos? Muitos de vocês vão esquecer da palavra que eu estou pregando aqui. Porque você absorve 20, 30, às vezes 35% daquilo que você escuta numa palestra. Mas a música que foi cantada, você guarda por resto da sua vida. Uma música, ela tem um poder de te ensinar, de te discipular, de trazer vida para o teu espírito. Quem está entendendo o que eu estou falando? O alvo da minha vida, irmãos, para os próximos anos, é compor canções que ensinem a igreja sobre quem Deus é. E em nome de Jesus eu vou conseguir fazer isso. Em fevereiro agora a gente vai gravar uma live. São 8 músicas. Nenhuma das músicas tem nome. Todas as músicas, uma é Josué capítulo 1, outra é Salmo 23, a outra é Mateus 6. Só versículos bíblicos. Se vai ser popular, irmãos, eu não sei. Mas que vai ter conteúdo de ensino na música, isso eu sei. Nossa geração precisa conhecer a Deus, irmãos. Nós corremos um grande risco de edificar um bezerro de ouro, chamar ele de Deus, enquanto Deus está se entristecendo conosco. Quantos querem alegrar o coração de Deus? Fica de pé no seu lugar, vamos orar.